Olá você, meu caro aluno, minha cara aluna, seja bem-vindo à nossa aula de ensino religioso. Eu sou o professor Yuri Lima e quero te acompanhar para juntos e juntas fazermos a seguinte reflexão da aula de hoje. Aula 4, objeto de conhecimento, imanência, material físico e transcendência espiritual além da matéria. Nós juntos e juntas vamos ver a dimensão da imanência à transcendência, os sinais de vida e sinais de morte na história das tradições religiosas e nas filosofias de vida. Então, pega caneta, papel e com muita atenção te prepara, porque a aula hoje, com certeza, prepara muitas emoções. Vamos que vamos juntos! Então, te convido para, nesta aula, nós revisitarmos alguns conceitos importantes, como transcendência, imanência, e entender como é que isso, de certa forma, ele desenrola, ele se concretiza no fenômeno religioso. Então, eu vou pedir para a gente revisitar alguns conceitos, para depois, juntos e juntas, nós darmos outras iluminações para outros campos próprios do ensino religioso, próprio para aquilo que a gente quer refletir no decorrer da aula de hoje. Tudo bem? Então, primeira coisa que eu quero te convidar é para revisitarmos duas ideias bem básicas, que é a ideia de transcendência e imanência. Vamos lá, então? Olha só, vamos retomar essas duas ideias. Em primeiro lugar, quando pensamos na ideia de transcendência, primordialmente entendemos que é uma ideia, é uma realidade superior, né? E ao mesmo tempo é sobrenatural, porque vai além, né, da natureza humana, vai além da matéria. E a ideia que nós normalmente temos em relação ao transcendente é Deus ou os deuses. Então, tudo que de certa forma for além da matéria, que for além da física, que denota a ideia de Deus, deuses, espíritos, é o quê? Transcendência, né? Transcendência, que é o quê? Transcendência e além, né? Ok? Agora, uma outra ideia que é muito importante seria a ideia de imanência, que é o quê? Uma realidade mais terrena, é uma realidade palpável, concreta, no plano da natureza. Quando pensamos nessa dimensão da imanência, nós podemos pensar como exemplo a ideia de humanidade. A humanidade com a sua sensibilidade, a humanidade, eu poderia dizer assim, é o plano do empírico, né? Da empiria. Empiria significa o quê? Dos sentimentos, do sentido. Aqui, na ideia de transcendência, nós poderíamos também elencar que a transcendência vem também da dimensão das ideias, né? Ok? Isso aqui é muito importante até para nós posicionarmos a nossa reflexão. Mas eu quero agora, nesse momento, que dado essa retomada de ideias entre imanência e transcendência, nós pudéssemos fazer a relação do que de repente a transcendência ela se relaciona, está entremeada com a imanência. O que a imanência está se relacionando, está entremeada com a dimensão da transcendência? Porque no primeiro momento podem ser ideias opostas, mas elas se correlacionam. E aqui eu te convido para ver esse vídeo de hoje. Nascemos cercados pela vastidão e mistério da floresta amazônica. A cada passo somos convidados a explorar, a descobrir, a nos conectar. Transcendência. Esse conceito nos convida a ir além,
a ultrapassar os limites do nosso entendimento. Assim como a copa desta magnífica Suma Uma, que se estende majestosa em direção ao céu, a transcendência nos leva a buscar algo maior, algo que transcende o mundo material, nos conecta com o infinito. É a busca pelo divino, pelo supremo, pelo absoluto. Imanência. Enquanto a transcendência nos eleva, a imanência nos ancora. Ela nos convida a encontrar o sagrado no aqui e agora, no mundo que nos rodeia. Assim, como o tronco robusto desta árvore, que se estende profundamente na terra, a imanência nos conecta com a essência do presente, com a beleza e a sacralidade da vida cotidiana. Enquanto transcendência e imanência parecem opostas, elas são, na verdade, complementares. A transcendência nos inspira a olhar para além, a buscar o que está fora de nós. A imanência, por outro lado, nos lembra de valorizar o que está dentro e ao nosso redor. Juntas, elas criam um equilíbrio perfeito, nos convidando a viver plenamente, tanto no céu quanto na terra. Pensar essa relação entre transcendência e imanência é também pensar nessa conexão que, por exemplo, a floresta amazônica nos convida, né? A responsabilidade que as comunidades religiosas têm com essa temática também. E aqui eu vou dar mais um passinho em relação às ideias sobre o transcendente. Para pensar na ideia de teísmo. O que é o teísmo? É crença na existência de deuses, seja um ou mais deuses, né? Podemos dividir o teísmo em monoteísmo, que é a crença em um único Deus, né? Tudo bem até aqui? Podemos também dizer no politeísmo, que é a crença em vários deuses. E também podemos dizer também a uma outra dimensão, que é o enoteísmo, que é a crença em vários deuses, mas, é claro, um deles é superior a todos. Ok? Então, temos três dimensões bem interessantes de teísmo, que é o monoteísmo, a crença em um único Deus, o politeísmo, a crença em vários deuses, e o enoteísmo, na crença em vários deuses, mas um deles é superior a todos. E aqui na próxima cartela nós vamos ver uma outra coisa interessante. Vamos explicar um pouco isso. No monoteísmo, a divindade nas religiões monoteístas é onipotente, onisciente e onipresente. E aqui é bem interessante. Um exemplo de religião monoteísta seriam o judaísmo, o cristianismo e o islã, que têm em comum a mesma fonte, a Bíblia, né? A Bíblia, claro que são partes do livro sagrado, né? Igualmente reconhece Abraão como o pai comum de todas elas. Por isso, principalmente por causa de Abraão, tá? Por isso, essas religiões também são chamadas de abraâmicas ou religiões do livro. Então, nós poderíamos dizer que são religiões abraâmicas por causa de Abraão, mas também elas têm um aporte, elas têm uma ancoragem muito grande em relação à questão do livro sagrado. Então, as religiões do monoteísmo. Vamos agora diferenciar com o politeísmo. O politeísmo já é um sistema religioso que consiste em crenças em diferentes divindades, né? Cada divindade nesse sistema, ela possui uma força e um poder especial. Segundo especialistas, sendo especialista em determinadas áreas, né, como elementos da natureza, relações humanas, objetos. Olha, por exemplo, aqui, nós estamos vendo aqui o nascimento de Vênus, que é uma divindade romana, mas, ao mesmo tempo, estamos vendo aqui na figura, um orixá africano, que também tem sua própria habilidade, né? Nesse sentido. Então, nós podemos dizer que cada divindade no politeísmo tem uma especialização. E aqui, vamos os exemplos, por favor, na próxima cartela. Aí,
Afrodite, que eu coloquei, que é uma deusa grega, que é a deusa do amor. Oxóssi, que nas religiões africanas é conhecido como o orixá que tem um conhecimento, representa o conhecimento e as florestas. Por isso que você vai ver sempre a estátua de Oxóssi com essa flecha, né? Com esse arco, porque ele tem tanto conhecimento das florestas, quanto também ele representa a sabedoria. E a Afrodite nas religiões, na mitologia grega, é a deusa do amor, né? Tanto vimos assim aí nas novelas, aí nos desenhos animados, né? Agora nós podemos ver também o enoteísmo. O enoteísmo ele reconhece muitos deuses, mas prefere se concentrar exclusivamente em um. Geralmente considerado Deus da família ou do clã, ele consiste em acreditar em vários deuses, mas, ao mesmo tempo, no meio desses vários deuses, você tem um Deus mais superior. E trata-se de uma visão politeísta na qual existe um Deus com um nível hierárquico superior. E aqui a gente vai dar um exemplo bem interessante. Aqui do lado, você vai ver a figura, na próxima cartela, como exemplo, a figura, a questão do hinduísmo, né? No hinduísmo, nós poderíamos dizer que existe tanto uma monolatria ou enoteísmo na prática. Os hindus geralmente adoram um deus, mas reconhecem que existem inúmeros outros deuses que também podem ser adorados, né? Aqui do lado você está vendo aqui diversos deuses hindus, mas que normalmente a família ela escolhe um deus para poder proteger a sua família, tem uma especificidade de região, é bem interessante. Agora nós temos, além da questão dos teísmos que nós vimos há pouco, é muito importante só relembrar então, quando se pensa em teísmo tem que pensar no monoteísmo, que é a crença em um único Deus, no politeísmo, que é a crença em vários deuses, e também no enoteísmo, que é a crença em vários deuses, mas tendo um em destaque, que tem uma ordem hierárquica um pouco diferente. Aí você pode me perguntar, professor, mas quem não acredita em Deus ou não tem algo diferente, não tem algo assim fixo nisso? Existem pessoas assim? Sim. A nossa Constituição Federal, ela inclusive, e também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela inclusive garante o direito das pessoas que não querem crer em uma divindade. E aí nós vamos passar também para essa outra categoria, que seriam as pessoas que não têm uma crença específica ou têm uma crença mais subsidiada na questão da razão. Vamos lá então? Esse é o caso do ateu. Primeira coisa, o ateu ele não acredita em Deus ou na transcendência e nega a existência do transcendente. Né? Também o ateu de verdade ele não acredita em vida após a morte. A vida ela acontece no hoje. Ok? Mas também temos uma outra categoria que é os agnósticos. O agnóstico ele não nega que Deus existe ou não existe. Ele não tem certeza dessa existência de Deus ou do transcendente. E também o agnóstico ele não sabe se tem uma vida após a morte. Nós poderíamos dizer que o agnosticismo ele está muito aportado nesse critério da dúvida, mas na utilização da razão, né? Então, nós temos, assim, de um lado, a questão ateia, que é a questão da inexistência dessa ideia de vida após a morte, mas também o agnosticismo, que ele fala assim, nem que sim, nem que não, mas que, de certa forma, ele deixa meio que uma interrogação em relação à questão da espiritualidade, em relação à vida após a morte. Então, é muito importante nós também respeitarmos as pessoas que, por uma razão ou outra, elas se dizem ateias ou agnósticas. Tudo bem? E aí, logicamente, essas pessoas não vão estar em uma comunidade religiosa, elas vão viver uma vida muito ética, muito respeitável. Nós temos que lembrar exemplos bem interessantes de pessoas ateias. Por exemplo, o Betinho, que foi
o grande idealizador do Natal Sem Fome, um grande sociólogo brasileiro, ele era ateu. Mas nem por isso, na época do Natal, ele organizou uma grande campanha de Natal, que até hoje essa campanha acontece no Brasil inteiro, para amenizar a fome de tantas pessoas que, infelizmente, às vezes não têm o que comer na época do Natal. Então, estou dando um exemplo que uma pessoa que não tinha uma religião definida, mas acreditava na humanidade. Então, tem muita gente ateu ou agnóstica, que às vezes é mais humana do que gente que às vezes frequenta a igreja, frequenta religiões, e às vezes é muito desumano, né? Mas eu quero agora, nesse momento, nós passarmos de uma maneira bem tranquila sobre a ideia de transcendente nas várias religiões. Como é que as religiões pensam ou concebem a ideia de transcendente? Vamos lá, então? Por exemplo, no judaísmo, nós vamos ver: ouve, ó Israel, Yahvé, Deus é o nosso único Yahvé. Ou seja, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que é a dimensão da unicidade de Deus na vida do povo de Israel. Na próxima cartela, nós vamos ver essa dimensão do Shema Israel como Deus que é o único Criador do mundo e Senhor da história. Toda a vida depende dele, tudo que é bom flui dele. E isso que influencia a sociedade humana. Quando o judeu ele proclama no sábado Shema Israel, Adonai Eloheinu, que é essa proclamação da unicidade de Deus, ele entende que é um Deus que se importa diretamente com a humanidade e que se coloca principalmente do lado dos vulneráveis, do lado das pessoas que mais precisam. Essa é uma ideia de transcendente no judaísmo, e que está muito aportado na questão da ética, da moral. No islamismo, nós vamos ver no Alcorão, no 112, de 1 a 4, que é o seguinte: ele, Deus, é o único da unicidade absoluta. Deus é eternamente rogado por todos, mesmo não tendo necessidade de nada. Ele não gera e nem é gerado, e ninguém é comparável a ele. Olha só que interessante. Na próxima cartela nós vamos ver uma explicação bem interessante da concepção de Deus segundo o islamismo. Esse Deus que criou o mundo e tudo que há nele. E no último dia ele irá trazer todos os mortos de volta à vida para julgá-lo. No entanto, Deus não é somente um juiz brabo, onipotente. Ele também é repleto de amor e compaixão. Interessante que todas as suras, que são as partes do Corão que falam sobre Deus, começam com a seguinte palavra: em nome de Alá, o misericordioso, o compassivo. Alá significa Deus em árabe. E aqui eu vou te convidar para olharmos juntos e juntas uma concepção de transcendência a partir do povo Carajá, lá da região de Tocantins. Dá uma olhadinha nisso. No início, os Carajá moravam no fundo do rio Araguaia, na comunidade dos Barrate Marradu. Satisfeitos e gordos, viviam em um espaço restrito e frio. Um jovem Carajá, curioso sobre o mundo da superfície, encontrou uma passagem na ilha do Bananal, o Inis Edena, o lugar da mãe da gente. Fascinado pelas praias e pelas riquezas do Araguaia e pelo vasto espaço para correr e morar, o jovem reuniu outros Carajá e subiram até a superfície. Tempos depois, encontraram a morte e as doenças. Tentaram voltar, mas a passagem estava fechada e guardada por uma grande cobra por ordem de Cowboy, chefe do povo do fundo das águas. Resolveram então se espalhar pelo Araguaia, rio acima e rio abaixo. Com o Quinichuá, o herói mitológico, conheceram os peixes e muitas coisas boas do Araguaia. Depois de muitas peripécias, Quinichuá casou-se com uma moça Carajá e foi morar na Aldeia do Céu. Na Aldeia do Céu, cujo povo, os Bil Marradu, ensinou os Carajá a fazer roças. Os Carajá aprenderam a cultivar a terra, garantindo seu sustento. Assim,
os Carajá se tornaram os guardiões do Araguaia, vivendo em harmonia com a terra e as águas, mantendo viva a memória de suas origens. E aqui nós temos essa ideia do transcendente dos povos originários, né? A ideia do transcendente entre povos originários, indígenas, é profundamente enraizada em suas cosmologias, mitologias e práticas espirituais. Embora as concepções específicas de transcendência variem entre as várias culturas indígenas, há alguns temas comuns que podem ser identificados. Por exemplo, essa conexão com o mundo espiritual, a questão da ancestralidade, essa ligação com a natureza, a sua sacralidade, essa experiência direta com o sagrado, como foi colocado, mas ao mesmo tempo uma experiência que tem tudo a ver com as relações da comunidade e as relações ancestrais. Também nós podemos ver a ideia de transcendente nas religiões da matriz africana. Quer ver aqui? Nas religiões de matriz africana, o que está além do mundo físico, que é o transcendente, ele é visto como algo completamente integrado e ao mesmo tempo anelado, né? Conectado com a vida do dia a dia, do cotidiano. Uma outra coisa que as comunidades africanas acreditam é em um ser ou uma força que existia antes de tudo, antes da Gênese, e não pode ser categorizado nas classificações tradicionais de existência, como Mutu, que é o ser humano, Kintu, que é as coisas, o Hantu, que é o espaço e tempo, ou Kuntu, que é o modo de existência. Na cultura das matrizes africanas, esse ser é considerado a origem de tudo que existe. E mais, nós temos uma ideia muito interessante para reforçar isso de transcendente da matriz africana. Vamos lá? Por exemplo, a presença desse ser pré-existente está em todas as partes da realidade, tanto naquilo que podemos ver e tocar, que é a dimensão imanente, quanto naquilo que está além do nosso alcance, que é a dimensão transcendental. Em outras palavras, para as religiões de matriz africana, o divino está em toda parte, tudo e em tudo. Olha só. Então essa visão holística, ela sugere o quê? Ela sugere que o transcendente não é algo separado, isolado, mas sim uma parte essencial da experiência humana no mundo e também ao redor do mundo, tudo que é conectado com a questão do mundo, ok? Então, demos esse passo aí sobre o olhar da transcendência na matriz indígena e também demos esse passo sobre o olhar da transcendência na matriz africana. Mas vocês vão perceber uma coisa bem interessante, que tanto na dimensão indígena quanto africana, esse olhar da transcendência é muito conectado com a imanência e, por que não, com a história e a ancestralidade dos seus povos. Ok? Um outro ponto que eu queria colocar é a importância de nós respeitarmos a diversidade religiosa, que é também respeitar a dignidade humana. O respeito à diversidade religiosa é muito importante para que as pessoas se sintam reconhecidas e valorizadas em sua identidade. Isso é crucial para a dignidade humana, pois cada indivíduo tem o direito de expressar suas crenças e práticas, sem medo ou discriminação ou perseguição. Por que eu estou colocando essa situação? Porque vocês viram ao longo da aula de hoje que essa diversidade de crenças, tanto orientais quanto ocidentais, elas são uma maneira de dizer, de fazer, de entender a fé e de se relacionar com o transcendente. Ok? E aqui a gente entende que, no fundo, esse respeito é valorizar essas várias identidades, né? É valorizar o ser humano que tem a sua expressão, tem a sua maneira de se relacionar com o transcendente. É, acima de tudo, fazer com que a pessoa se sinta num espaço seguro. Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? É muito importante. Para pensar na questão de uma sala de aula, que às vezes pode ter uma pessoa que professa a sua fé na matriz africana. E que certas práticas são vistas como obrigações dentro da sua comunidade de fé.
Quantas das vezes, às vezes numa escola ou numa sala de aula, às vezes a turma, porque tem uma visão muito cristianizada e intolerante, vai falar que a religião do colega é do diabo. Ou por desconhecimento vai dizer que os orixás, que Exu, que as divindades africanas são um demônio. Enquanto que quando a gente estuda a questão da mitologia africana, nós entendemos que os orixás nada mais são do que pessoas que se ancestralizaram. Por exemplo, a ideia de diabo e de mal e de inferno não é nem uma ideia cristã, por exemplo. É uma ideia lá da Mesopotâmia, que depois os cristãos fizeram Ctrl-C, Ctrl-V, levaram para o seu âmago da sua teologia cristã, e aí, infelizmente, reproduziram, depois que o cristianismo se tornou uma religião maior, de certa forma, esse tipo de olhar serviu para discriminar tanto indígenas quanto as religiões de matriz africana. Isso a gente vai ver isso desde a história do Brasil na colonização. E aqui é mais uma razão para a gente, de certa forma, respeitar as pessoas que professam outras fés, principalmente o pessoal da matriz africana, aqui de matriz indígena, principalmente nós que estamos aqui na Amazônia. Né? Agora, uma coisa que é muito importante quando a gente respeita o outro é a questão da empatia e da compreensão. Quando aprendemos sobre diferentes tradições religiosas, desenvolvemos uma empatia e a compreensão em relação aos outros. Essa abertura para o diálogo interreligioso ajuda a construir pontes entre comunidades, promovendo um ambiente de respeito mútuo e aceitação. E aqui é muito importante nós pensarmos que o respeito à diversidade religiosa é uma ferramenta poderosa contra a intolerância e o preconceito. Ao valorizar as diferenças, a sociedade pode trabalhar para erradicar a discriminação e a violência motivadas por crenças religiosas, promovendo um ambiente onde todos possam viver com dignidade e segurança. E, finalmente, nós temos uma última reflexão. Muitas tradições religiosas, elas compartilham valores fundamentais, como a compaixão, a justiça, a solidariedade. O respeito a essa diversidade religiosa permite que as pessoas se unam em torno de valores comuns e fortaleçam a dignidade humana e, ao mesmo tempo, a coesão social. Então, essa é uma reflexão que eu queria colocar para você antes de entrarmos para uma última cartela, que é no sentido de que é importantíssimo a gente olhar com empatia, com coração, e respeitar o outro do jeito que ele é. Você pode não concordar com a visão religiosa dele, ou a sua visão de mundo, mas o respeito, além de ser garantido pela Constituição e pela legislação internacional, é eticamente aceitável e necessário. Então, meu caro aluno, minha cara aluna, nós olhamos então ao longo dessa aula sobre os conceitos de transcendência e imanência, vimos as várias visões de transcendência nas várias tradições religiosas, vimos também que essas visões são muito conectadas com valores comuns, como justiça, compaixão, né, valores humanos universais, e, ao mesmo tempo, eu quero te convidar para, juntos e juntas, terminarmos essa reflexão, não é terminar, mas finalizar esta parte com o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Olha só, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, ficamos por aqui e queremos mais do que nunca somar, adicionar e fazer desse mundo um mundo melhor a partir do conhecimento e a partir, por que não, da sua mão amiga, da sua contribuição para que esse mundo se torne um mundo mais humano e melhor ainda.